mesmo computador. Vamos lá. Então, para a gente registrar, que hoje é encontro com o professor Carlos Newton, Regina, Fabiana, a gente está fazendo encontro para tirar algumas dúvidas em relação às obras. Aí a gente pode ficar bem à vontade para o professor Carlos responder e aproveitar que ele é um grande pesquisador do Ariano, tá bom? Então, fiquem à vontade. Regina, pode começar. Vou fazer uma pequena abertura, primeiro agradecendo o Carlos por essa gentileza. Carlos é um maravilhoso professor, que sempre está à disposição para nos ajudar. Então, todo esse processo de pesquisa, de criação dessa exposição, passou pelas mãos de Carlos Newton, né? Pela sabedoria dele, pelas informações que ele tem, e ele é o nosso consultor, né? Junto com o Manuel Dantas Suassuna, ele é o consultor. A consulta dele toda foi ótima, o catálogo, todo a vida e obra de Ariano, né? Foi ele que construiu, né? Ele teve até que fazer uma redução, né, Carlos, porque era muito maior aquele material que a gente tem ali na Galeria 2, do tempo, né? Na linha do tempo, isso. Então, assim, eu quero primeiro agradecer, e assim, agradecer o empenho da Edna, da Fabiana e de todos que estão envolvidos aqui, todos os mediadores que estão trabalhando conosco. Mais uma vez, parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso que tem feito, que tem surtido efeito, né? Carlos, nós tivemos a visita do... Como você já está sabendo, né? Que a gente teve a visita do governador. Sim, eu vi acho que no Instagram. Isso, e isso rendeu grandes frutos aí, né? Eles viram o trabalho dos mediadores, e aí, ao longo desse tempo, eles têm algumas perguntas, alguns questionamentos que o público traz, outros que são deles mesmos, para entender um pouco mais desse universo e completar essa exposição, e completar essa forma de condução, né, do público para a visitação dessa exposição. Então, assim, eu vou fazer essa abertura, e eu vou ter que sair. Eu só queria mesmo fazer essa conexão, agradecer a vocês todos por estarem aqui, por fazerem esse trabalho tão maravilhoso. E eu vou sair porque eu estou em viagem. Então, eu ainda estou... Oi, já saiu? Saiu, Regina. Eu acho que ela ficou muda Ela não agora. está em Campina Grande, não. Não, ela está Pensei em que ela trânsito. Ela está em trânsito. Ela acabou... Olha lá, a Regina voltou aqui. Vamos ver se ela... Eu estou chegando aí dia 9, né, Regina? Também, se precisar de alguma coisa, né? Eu estou chegando dia 9 e fico até o domingo, né, 13, para os diálogos, né? As conversas e coisas. Aquela programação paralela. Então, também nesse período eu vou estar em Campina Grande, né? A gente pode também marcar uma outra conversa aí na própria exposição, né? Talvez seja interessante. Tá bom, professor. Acho até assim, que se tiver nesse trânsito, porque assim, no final de semana tem bastante gente, assim, a gente não consegue juntar um grupo para fazer a visita com você. Aí teria que a gente marcar num horário que fosse meio fora, assim, né, para a gente conseguir chamar uma turma e fazer uma volta. E até aproveitando, se for possível, o Alan, né, que é da produção, fazer uma gravação, porque ele tem mais trejeito, assim, com aquela coisa do celular e da câmera, né, para gravar, talvez o Alan pudesse gravar a visita, porque aí é uma visita especial sua, assim, olhando a pesquisa, né, a exposição talvez esteja assim, mais... seja mais A facilitador. exposição ela vai ficar quando? Até quando ela fica em Campina Grande? Então, estava comentando com a Fabiana e com os educadores que a gente tem sinal de que ela vai ser prorrogada. Então, em vez de terminar agora, dia 20 de agosto, né, que era a primeira previsão, ela vai ser estendida até um pouquinho mais para o começo de outubro, porque depois ela segue direto para Recife. Né? Para Recife. Pois bem, então nessa eu me coloco à disposição de vocês, então, para fazer essa visita. 9 não dá, porque 9 eu estou chegando, né? Eu vou de carro. Então, mais 10, 11, 12, 13, vou estar aí durante o dia, né? Porque esses encontros serão à noite. Então, eventualmente, a gente faz uma visita, assim, com o pessoal filmada. Tá legal. Aí, ó, a Edilene já colocou aqui uma pergunta. A gente começou, assim, a cogitar essa história de que quem será que são os personagens das obras, né? Ela perguntou assim,
É sobre a obra do Romero Andrade. Gostaria de mais detalhes sobre a obra, que parece um cavaleiro medieval asiático, mas contém Uhum. traços bem femininos. Fiz uma pesquisa, mas não encontrei nada referente à obra. É uma pintura. Deixa eu pegar aqui o catálogo para ver exatamente qual é. Tá bom. E eu vou também procurar aqui. Eu vou também procurar. Veja, eu já peguei aqui o catálogo. Tá bom. Você tem como colocar a obra aí? Não. Pra eu Eu ver. vou tentar Não. colocar aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui para a gente colocar ela aqui. Aí a gente consegue todo mundo olhar junto a obra, né? Pronto. Que é bacana. Deixa eu ver aqui. É Romero de Andrade Lima, né? Isso. Tchururú, tchururú, tchururú. Lista de obras, lista de artistas e pesquisadores. Vamos ver se eu acho aqui. Aí vamos abrir. Aí catálogo do Rio de Janeiro também está aqui, pronto. Não, essa não é. Essa aqui é outra coisa. Vamos ver aqui. Pronto, deixa eu achar aqui a obra do Romero. A gente já localiza aqui. O catálogo, eu estou vendo aqui, tem duas obras dele aqui em evidência no catálogo. Uhum, Todas duas sem título, né? O que dificulta é porque também não tem título. exatamente. São Óleo sobre madeira. Romero fez muitos trabalhos assim na década de 80 sobre madeira. E esses trabalhos, quase todos eles baseados no universo de Ariano. Ele, não sei se vocês sabem, ele é sobrinho de Ariano por Ah, parte tá. quer dizer, sobrinho afim, né? Porque ele é sobrinho de Zélia. Zélia, a viúva de Ariano, a mulher de Ariano, é Zélia de Andrade Lima. E ele é Romero de Andrade Entendi. Lima. Tá bom. Então, ele é sobrinho de Zélia e sobrinho afim de Ariano. E ele foi muito, muito próximo ao Ariano. Ele gostava Entendi. muito da obra de Ariano, da obra literária. Pronto, são as Uhum. duas obras que estão no catálogo, né? Isso. O que a Edilene estava comentando é essa da direita, né? Que tem esse personagem aqui, que fica. Você vê que tem esse texto, se você olhar bem, não sei se Uhum. vocês já leram esse texto. Esse texto é um trecho de um poema que está numa iluminogravura. Que está também na exposição. Então, se você pegar a iluminogravura, O Sol de Deus, que é aquela série mais branca, que é Uhum. é o primeiro álbum, aquilo Tá. ali é uma espécie de uma autobiografia poética, né? E termina com o enfrentamento da morte. Então você vê que é o mesmo texto, se não me engano. Não estou conseguindo ler daqui, mas eu enfrentarei o sol divino, o olhar sagrado em que a pantera arde. Né? Você vê que tem aí esse texto de Ariano está nestas duas partes, nessas duas placas que ela apresenta, digamos assim, entendeu? Então, é Entendi. o mesmo texto, quer dizer, então, eu não estou lendo daqui, mas eu estou lendo aqui a iluminogravura. Então, é assim, Tá. mas eu enfrentarei o sol divino, um olhar sagrado em que a pantera arde. Saberei porque o laço do destino não houve quem cortasse ou desatasse. Não seria orgulhoso nem covarde, que o sangue se rebela ao som do sino. Verei o jaguar pardo à luz da tarde, pedra do sonho, cetro do divino. Ela virá mulher, aflando as asas. Então é a morte caetana, né? É a morte que vai levar o personagem, entendeu? Então aí é uma Uhum. versão de Romero da morte caetana que Ariano desenha na iluminogravura. Então é essa Uhum. mulher, né? Tem um gavião em cima indo para o sol, tá vendo aí? É, aqui em cima, Ela é sim. ladeada aí por uma onça, né? Pela onça de um lado, né? E Sim. uma onça ou um cervo, se quiser dizer, não sei aí bem, deixa eu ver aqui. No Tem caso do os. desenho de Ariano, ela está com uma onça, e é um pouco a imagem de Nossa Senhora e um pouco Uhum. também a imagem da morte, né? No caso Uhum. da imagem de Ariano, Ariano tem duas iluminogravuras, uma na série branca, a morte, a moça Caetana e o sol de Deus. E ele vê a morte como uma divindade, né? Que vai, então aí ele está vendo, eu vejo aí a morte Caetana levando, né, o cavaleiro aí, alçando o cavaleiro ao sol de Deus, né? O gavião aí representaria o Espírito Santo na, na mitologia dele, né? Tá. Que Na está na Pedra simbologia, do né? Rei, na Uhum. simbologia, né? E aí levando para o sol, tá vendo?
e um Tá. cavaleiro. Ela tem aí umas cartas de baralho, né? Sim, Então, aqui ele na pega aí todo esse universo de Ariano, o prazo, né? A vida como um jogo de baralho, que ele diz também muito na Pedra do Reino. Quer dizer, é o universo da Pedra do Reino aí interpretado por Romero, Entendi, entendeu? entendi. Tá, E por isso que ele usa o mesmo texto. Ele fez várias pinturas assim. Então, é um tá. cavaleiro, né? Um cavaleiro. É como se as cartas já estivessem colocadas. Tem um relógio também, né? Estão falando de prazo, né? O prazo Aqui no que meio do coração ali, né? tem um relógio, né? E aí é o horário, o momento da morte. Chegou o momento da morte e ele está sendo então conduzido, né? Para cima. Eu vejo assim. Entendi, Isso do entendi. ponto de vista do conteúdo, né? Tá. Aí Aqui, você veja, são como se como se fosse você tem aí uma onça, né? A figura da direita realmente é uma onça, a outra é um animal meio, é uma espécie de uma onça, mas ela tem uns chifres, alguma coisa assim, né? uns espinhos Mas ali, eu né, acho nas que costas. É. né? Mas eu acho que só pode ser visto, pode ser duas onças mesmo, né? Ela se transfigura em onça também, né? A moça Caetana. Na obra de Ariano, essa personagem ora aparece na forma de uma mulher, ora aparece na forma de uma onça alada, né? Ele é quem constrói essa personagem a Hum, partir dos mitos sertanejos, né? Ele pega o nome Caetana, que é um nome de domínio público. Caetana é um nome que ninguém sabe quem colocou na morte o nome de Caetana, mas no sertão, os sertanejos chamam a morte de Caetana. Então ele pega esse nome e cria uma imagem da morte, Ariano, né? Que é aquela imagem que abre a exposição, aquela onça, né? Ela transfigurada em onça é aquela grande imagem que abre a exposição, né? Aquela escultura em isopor, né? Aquela onça que está na abertura da exposição. sim, aquela escultura grande ali embaixo, ali Isso, na ali entrada. é a onça Caetana, é a moça Caetana metamorfoseada numa onça, transformada numa onça. Então ela ora aparece como uma onça, ora aparece como uma mulher. Romero faz aí ela aparecendo como uma mulher, mas veja que aí ela tem duas onças ao lado, né, dela. E ela está levando, né? O gavião, o gavião aí representa aí também pode representar o Espírito Santo. Ele está fazendo uma fusão da morte. A morte é uma divindade nesse sentido, que está Uhum. levando o cavaleiro. Tá, É mais ou entendi. menos isso que ele quis representar. Agora, o que eu acho interessante no trabalho de Romero nessa fase, é muito o apego visível com a xilogravura popular, né? Que é o que Ariano preconizava na primeira fase do movimento armorial. Então, você vê a construção dele não tem perspectiva, é uma pintura bidimensional, né? Toda é um desenho chapado, né? A profundidade é uma profundidade apenas indicada, né? Então, é um desenho todo plano, não é? Isso vale para os dois desenhos, se for olhar. É uma composição totalmente simétrica, ou seja, se você passar um eixo de simetria no eixo que divide a imagem, você vai ver que ela está equilibrada, como se fosse numa balança, vamos dizer assim, uma espécie de um espelhamento. Não é exatamente um espelhamento, mas é um equilíbrio. A gente Sim, chama a isso de equilíbrio simétrico. isso, tem Você uma passa um eixo, simetria, né? Isso, tem uma você passa simetria. um eixo que divide aí o quadro no meio, você vai ver que há um equilíbrio simétrico. Então, no quadro da esquerda, esse de fundo amarelo, o Sol se equilibra com aquela Lua, não é? O personagem está rigorosamente no meio, né? Aí me parece, isso aqui me parece uma espécie de um batismo, né? Me parece uma espécie de um batismo, como se fosse uma divindade ou um próprio Deus ou um Cristo negro, como o Ariano coloca no Alto Compadecida, batizando, né? O personagem. Me parece uma espécie de batismo, não sei, está sem título também, mas você vê que é a mesma disposição simétrica, né? A mesma disposição simétrica, que você vai Isso, encontrar também isso, nas gravuras de Samico, né? Você vai encontrar isso. nas gravuras de Samico. Então, essa disposição que a gente chama em equilíbrio simétrico é uma Uhum. disposição muito, muito usada na estilogravura popular também, né? E eles vão usar muito. Uma outra coisa que a Ariano chamava a atenção, os contornos muito bem definidos, né? Você vê que são pinturas, mas você tem sempre um contorno definido.
Você não tem aquela ideia da pincelada, né? Do claro escuro dado pela pincelada, mas as manchas de cor, todas elas estão contidas, né? Os contornos são muito bem definidos. Então, tudo isso vem da xilogravura, né? Da xilogravura popular. Né? E Romero, depois ele muda um pouco. Romero ele é um grande pintor, um grande desenhista, né? Domina muito bem. A pintura dele mais recente, na pintura mais recente, ele já sai um pouco desses enquadramentos, dessas composições mais simétricas, né? Ele já usa mais a forma do corpo mais livre, ele já se aproxima muito hoje digamos assim, de um corpo mais clássico, né? Já usa, às vezes, perspectiva. Aí, nessa fase, ele não usava, ele estava muito atrelado aos princípios que Ariano estabelece para a pintura e para a gravura armorial, né? Que vem de fato, da xilogravura popular, né? Como Samico, né? Samico é a mesma coisa. Samico, é interessante quando a gente pegar a obra de Samico, é ver que Samico, no início, antes de entrar no movimento, ele fazia uma gravura muito próxima do expressionismo, né? Uma gravura modernista, com perspectiva, com temas urbanos, etc. Aí, quando ele chega para Ariano, no final da década de 50, início da década de 60, pedindo uma orientação, Ariano diz: Samico, mergulha no universo do romanceiro popular. Aí ele começa a ler os folhetos de cordel e a tentar imaginar como seriam as capas que ele faria para esses folhetos, né? Então, ele vai beber na xilogravura também, na xilogravura popular. É assim que ele começa a entrar no movimento armorial. Então, é isso. O Romero, você vê, as cores são cores sempre muito fortes também, muito vivas, né? Esse amarelo, o vermelho, o azul, né? Isso dá um caráter de emblema, né? De brasão, também na própria origem do nome armorial, né? Então, o Ariano dizia que as imagens deviam ser nítidas, claras, como brasões, né? E até como assim, emblemas. Kailane comenta assim, né? Vocês entendem que são cores primárias? O que são cores primárias? Que essa coisa do uso do vermelho, do amarelo, carregado, assim, né? Desse verde, assim, o verde já é secundário, mas o vermelho, o amarelo, o azul, assim, são muito, muito dessa base, assim, né? Que aí é dessa coisa vibrante, essa cor pura, assim, né? Por isso acho que tem essa vibração mesmo, assim, de base mesmo, né? De pureza, assim, de força mesmo, né? Agora, essa da direita, na verdade, esse quadro faz parte de uma série de pinturas, assim, nessa mesma tonalidade, mais terrosa, sabe? Mais Tem uma escuras, série, assim. mais escura. É uma série que ele fez. Na própria casa de Ariano tem 3 pinturas, assim. Lá onde eu trabalho, na universidade, no Centro de Arte, tem mais 2. É uma série que ele faz com esses mitos da Pedra do Reino e do universo de Ariano. Essa série mais escura, né? E da mesma época, anos 80, 86, 89. Né? A da esquerda, a amarela mais forte, ela foge um pouco dessa série, que é mais colorida. Mas ele tem uma série. Então, quer dizer, essa obra não é uma obra única No trabalho de Romero, né? Não é um trabalho único, trabalho Romero, não. É uma série de várias obras. Foi toda uma série que ele fez. Mais ou menos como o Picasso tem aquela série azul, série cor-de-rosa. Mas ele tem essa série mais terra, cor de terra, essas cores mais escuras, todas em madeira, de vários formatos. E aí você tem uma delas que é um trabalho muito bonito, né? Um trabalho que chama atenção exatamente porque ele lança esses enigmas para a gente decifrando, né? As cartas, o relógio, mas veja que tudo tem a ver com a hora da morte, né? Com o jogo da vida, com a hora da morte e com a subida, né? Com a ascensão do personagem. Dá para fazer, então, interessante. Ficou claro. Assim, né? Não, acho que deu para a Edilene conseguir fazer essas conexões, porque acho que ela o Zé Nicolau também diz: olha, eu também queria perguntar desse trabalho, né? E é bom dessas conexões que são ligadas ao texto, né? A essa peça mesmo que a Ariana constrói, né? É muito ligado aí à Pedra do Reino e aos poemas dele, ao romance da Pedra do Reino, que é o universo de Ariano. Ele é um universo muito complexo e ele sai do teatro, vai
o poema, ele vai para o romance, tudo isso dialoga, né? Quer dizer, o romance dele dialoga com a poesia, dialoga com o teatro. É um grande universo. Então, o Romero aí tá dentro desse universo, né? De personagens, por isso que ele usa o texto. O Entendi. texto é de Ariano, né? Está aí. É quase como se fosse um trabalho de coautoria. Ele parte do texto e ele imagina aí a personagem que Ariano criou. Sim. Né? A mesma, mais ou menos como os trabalhos de Aloysio Braga. Os trabalhos de Aloysio Braga, aqueles maiores, são imagens de cenas do romance da Pedra do Reino, né? A visagem de Lino Pedra Verde. Então, na verdade, para se entender bem aquela imagem, você teria que ler o romance, ler o capítulo do romance, que ele está ali quase que ilustrando o romance, entendeu? Tá. Então, eles dialogavam muito. Então, aí que nesse trabalho de Romero, é uma personagem de Ariano que ele reinterpreta, digamos assim, visualmente. E essa personagem é descrita por Ariano no texto, ele reinterpreta, ele dá a sua versão, como Ariano também deu as versões visuais dele, como aquela onça, né? Ela é transformada em onça. Tá ótimo. Ô, professor, tem outras perguntas aqui. Posso fazer aqui? Sim, pode. A Hilary está perguntando, eu gostaria de saber mais sobre a técnica de litografia que Zélia Suassuna realizava. O Jackson também pergunta, eu também gostaria de saber mais sobre litografia. Oi. Não, aí depois Pode. tem mais outras duas que já estão na emenda, já pode responder aí. Olha, a litografia, a gente também chama de litogravura, é uma gravura, uma impressão feita a partir de uma pedra, né? A pedra litográfica. Você desenha na pedra, nunca fiz, né? Mas mostra aí. Ela desenha na pedra, é uma pedra, a gente chama pedra calcária, né? Uma pedra litográfica, e depois você coloca o papel, vai para a prensa e é uma imagem feita a partir da pedra, diferentemente da xilogravura. Na xilogravura, a imagem é feita a partir da madeira. Né? Então, na xilogravura, você faz o sulco realmente na madeira, você faz o talhe. Aí, na litogravura, não, você faz o desenho. Então, por isso que as pessoas às vezes chamam de litografia. É uma forma de impressão. Zélia fez algumas delas, essas que ela fez, é porque a gente tem aqui na universidade um laboratório de litogravura, né? Que vem de um movimento que teve aqui no Recife, na década de 70, e toda a década de 80, que é o movimento da Guaianazes. Foi um movimento a Guaianazes foi um grupo de artistas que se associou para experimentar a técnica da litogravura. Gil Vicente, Delano, né, vários artistas. Então, eles se reuniram primeiro numa rua chamada Guaianazes, num bairro aqui chamado Campo Grande, fizeram esse movimento, esse grupo, que era o Grupo Guaianazes de Gravura. Esse grupo depois foi para Olinda, recebeu um espaço na década de 80 em Olinda, teve uma atuação muito grande lá, porque eles recebiam pessoas, artistas que queriam experimentar a técnica de gravura, da litogravura, e as pessoas usavam esse ateliê e depois deixavam uma peça lá no acervo da Guaianazes. Pois bem, no final da década de 80 início da década de 90, esse grupo se desfez, questões financeiras, etc., e doou para a Universidade Federal de Pernambuco as prensas, as pedras litográficas, e doou também todo o acervo, mais de 2.000 litogravuras. Que riqueza, que riqueza. Aí Zélia começou, aí a universidade começou a dar esses cursos livres, e Zélia fez muitos desses cursos livres lá. Ela não estudou, ela não fez artes, ela não foi uma acadêmica de arte, não fez, ela era uma autodidata, Zélia, sempre desenhou, etc. Aí, como tinha lá, a Ariane também ensinava no Centro de Artes, ela às vezes ia para lá e ela frequentava esse ateliê. Então, essas peças de Zélia, todas foram feitas lá nesse ateliê da Guaianazes. O próprio Ariano também experimentou a técnica, ele tem umas 2 ou 3 litogravuras da mesma época. Ele estava lá no Centro de Artes, ele passava, às vezes ia apanhá-la lá e fazia também desenho, entendeu?
Mas deixa eu também dar um adendo, porque eu já fiz litografia, já passei pelos Sim. laboratórios de gravura, né, na Boa, boa. universidade, e só para imaginar que a dimensão dessa impressão é a dimensão da pedra. A pedra tem que ser desse tamanho. Então, aquela gravura da Zélia, que tem esse desenho das mulheres aqui, né, em preto e branco, é uma pedra Sim. gigante, é uma pedra muito grande, porque não pode ser não tem emendado, sabe? A pedra tem que ser grande. E é uma pedra difícil de achar. Hoje em dia já não tem mais para você tirar de Minas e nem de lugares nenhum, assim, ela virou uma pedra rara já, né? Por isso que são bem mantidas dentro dos ateliês. E a pedra é grossa, ela é bem pesada, assim. E aí ela tem, ao Isso, contrário da xilogravura, a xilo você faz o sulco, e o sulco, em vez de ser a linha preta, é a isso, linha branca, né? Na litografia, o que isso. você desenha com lápis gorduroso. Então, o lápis dermatográfico, né, que é um lápis mais esse consistente, assim, onde você passou essa gordura é onde a tinta vai grudar. Então, você vai fazer a linha preta, né, não a linha branca. Então, Aham. imaginando que tudo que Agora, é preto, tudo que é preto está bem marcado com esse uhum, lápis, né, pintadinho, e onde é cinza, então, tem uma textura criada também com esse traçado, né, que a mão consegue fazer. Então, a gradação de preto para o cinza e para o branco tem essa dimensão, que é onde foi mantido limpo, que é o rosto, né, dessas figuras femininas, e onde está cinza, que é esse meio tom, e onde está bem pretinho, onde está bem pintadinho, porque aí depois a tinta é isso. passada e gruda nessa marcação onde o lápis desenhou, né? Acho que é isso também, observação técnica, tá? Agora, Hum. se não me engano, viu, quando ela, acho que tem cor, ela colocou depois cor com pincel, entendeu? Então, Isso, ela que é, fez ela fez a litografia em preto e branco e é. depois colocou. Isso que me disse uma vez foi Dantas, falando, não, Ah, mamãe depois legal. pegava o pincel e fazia. Então, na verdade, é quase como uma técnica mista, né? É uma Isso, litografia, algumas isso. estão pintadas, ela jogou pincel em cima, Isso mesmo. entendeu? Aí tem aquela coisa que da riqueza, que é assim, a gravura, a técnica da gravura possibilita que ela faça várias vezes a impressão. Então, essa gravura, por exemplo, desse desenho bonito que ela, né, fez das mulheres Sim, aqui, ela pode fazer até 100 impressões iguais. isso, E toda vez que ela pega isso. uma dessas e intervém com uma pintura, com uma aquarela, com uma outra tinta colorida, ela torna aquela pintura, aquela gravura única, né? Porque mesmo que ela use É. a mesma tinta naquele momento, toda vez que ela pincela, aquilo já é outro movimento de aperfeiçoamento dessa gravura, né? É isso mesmo, E pode aí falar, eu cara. poderia dizer o seguinte, do ponto de vista dos temas, ela gosta muito dessas mulheres empoderadas, né? Vejam que são mulheres, ela até dá, ela indica aí, ó, por exemplo, você tem aí Retrato de Dona Leonor da Áustria, né? Aí tem a outra, Retrato de Brites de Albuquerque. Brites de Albuquerque é considerada, foi a esposa de Duarte Coelho, é considerada a primeira governadora das Américas, porque ela assume a capitania de Pernambuco, né? Ela assume a capitania de Pernambuco quando Duarte Coelho vai para Portugal. Então, ela é considerada a primeira mulher a governar oficialmente um território nas Américas, a Brites, né? Dona Brites de Albuquerque. Então, ela sempre pega essas mulheres empoderadas, e são sempre mulheres, assim, o tema do retrato feminino é muito presente na obra dela, né? O tema do retrato feminino. E é um trabalho muito lírico, né? Muito lírico, um trabalho também devedor, em certa medida, da arte popular, né? Sim, sim. E ela usa muito esses seres bicéfalos, né? Sempre você vai encontrar esses seres bicéfalos que remetem a uma união, né? A um amor perfeito, né? Talvez alguma coisa relacionando aí com a própria relação dela com a Ariano, que sempre foi uma relação de muitos anos, né? De cumplicidade, etc. Então, aí elas são retratos de mulheres quer dizer, eu acho interessante que ela em algum momento ela brinca com esse nome ideal, né? Retrato ideal, porque não tem nada daquela beleza idealizada, né? Do retrato greco-latino, tradição greco-latina, né? É muito estilizada, né? A É. personagem é muito estilizada, com essas roupagens sempre muito ricas, né? Que lembram às vezes roupas de teatro, né? Coisas assim. Uma coisa curiosa é que quando ela começa ainda na década de 50, ela faz muito, ela trabalha muito com a Aloysio Magalhães, fazendo figurinos, né,
as peças que Ariano dirigia. Então, ela tem também, talvez, uma herança desse trabalho com figurinos, né? Por isso, talvez eu tenha falado em mulheres de teatro, né? Lembram personagens teatrais, né? Até esse desenho de espada, né, das cartas, né, dos símbolos de cartas, Sim, tal, sim. das flores Isso. de Aí, lis que estão no chapéu, né? Tem lá nos é, figurinos lá e né? lembram também as cartas de baralho, né? Ariano também Sim, sempre faz relação a isso, ao baralho, né? As cartas de isso. baralho, as damas de baralho, etc. Mas então aí você vê que ela declina os nomes, né? Dona Leonor de Áustria e Dona Brite de Albuquerque. No caso de Leonor de Áustria, ela teve, se não me engano, acho que é França e Áustria, ela foi rainha, ela casou com 2 reis, né? E a fênix era uma espécie de símbolo da casa dela, real. Então, por isso tem uma fênix aí em cima, né? Então, se você entrar no Google e pegar alguma coisa sobre Leonor de Áustria e sobre Dona Brites, você vai ver que ela faz referências, são personagens históricas, né? Então, algumas dessas referências estão aí no trabalho, né, dela. Ótimo. Ela fez muitas porcelanas também, e ela repete, às vezes, o mesmo retrato em versões, né? Então, por exemplo, na exposição tem uma versão em tapete, se não me engano, Isso, deixa eu tem ver, uma que é da... tapeçaria. Isso, mas se você for ver a mesma personagem, a Dona Brita, deixa eu ver se está aqui no catálogo. Mas acho que é a mesma personagem, ela faz versões no Aqui, tapete, né? Não é? nas Veja... versões, Não, é outra, então. É essa outra. outra. Mas ela tem também tapetes. Esse tapete aí é uma outra personagem, mas está no mesmo esquema, né? Mas ela tem tapetes, essas mesmas peças que vocês mostraram agora em litografia, ela tem também em tapete. Dona Brits, ela tem uma versão em tapete, entendeu? Não é essa que está na exposição. Então, Tá? Então, veja também que os seres bicéfalos também vão para a tridimensionalidade, né? Nos catálogos, né? No catálogo você tem aí peças, né? Que tem esses seres bicéfalos também em terracota, né? isso, Então tem aquelas. ela sai ela vai para a tapeçaria, ela vai para a estilogravura, mas é sempre ela vai, é como se fossem versões, né, das mesmas personagens, né, dos mesmos personagens fantásticos, etc. E aí novamente eu chamo a atenção para a simetria, né? A simetria acontece do mesmo jeito, ó. Essas árvores sempre no meio, né? Veja que as composições delas são composições sempre simétricas, tá vendo? Essas composições são sempre simétricas, porque é uma tendência, né, também da arte popular que eles vão absorver. Também sem perspectiva, né? Seria interessante, não sei se vocês chegaram a ver um texto que Ariano escreveu, onde ele lista as características da pintura armorial. Esse texto está num livrinho chamado O Movimento Armorial. Aí ele diz ausência de perspectiva, desenhos, contornos fortes, né? Contornos fortes, cores chapadas, né? Então ele tem é como se ele estabelecesse uma poética, quer dizer, princípios para a realização de uma obra armorial, entendeu? E aí cada artista vai seguir esse caminho, né? Ele estabelece um caminho, cada artista vai seguir e cada um vai dar a sua resposta, né? Seguindo o mesmo caminho. As respostas são diferentes, os resultados são diferentes, mas todos seguem o mesmo caminho, né? Que é esses princípios que a gente chama que conformam uma poética. Eu não sei se vocês chegaram a ler o texto que eu escrevi no catálogo, que fala uma poética em movimento. Eu digo exatamente isso, quer dizer, Ariano estabelece uma poética, princípios para a realização de uma obra que ele chamaria armorial, né? Então, os artistas que se identificavam com esses princípios seguiam esses princípios. Obviamente, uma poética não é nada obrigatório. Você faz se você se identifica com aquilo, se você gosta, se você quer participar daquela, quer tentar aquele resultado, né? É mais ou menos todos eles, você veja que seguem essa poética. Você não vê a perspectiva, você não vê você vai ver a perspectiva aí só nos trabalhos de Dantas, porque são trabalhos de fotografia expandida, né? São fotos e depois ele passa a cor. Mas em Romero, você vê o próprio Romero, Zélia,
todos esses artistas, você vê que eles trabalham com bidimensional, não tem perspectiva, por exemplo, né? Não tem pinceladas, não tem claro escuro, não tem aquela ideia de você fazer a profundidade a partir da luz e sombra, né? Você não tem. Porque vem exatamente desses princípios que Ariano tira bebe lá na estilogravura e traz para a pintura e para a gravura armorial. Deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta do José Nicolau. Qual material usado na escultura de Miguel dos Santos? Aquela ali é acrílica, né? Madeira, a madeira é o São Jorge, que ele está falando. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, vamos ver. Está no começo, você está mais... São Jorge e o Dragão, né? Essa aqui? Não. Não. Não, isso aí é uma escultura. É o São Jorge, é um quadro bem impactante, é uma pintura grande. Acho que é uma das maiores pinturas. É essa daí, ó. Essa daí. Aqui no óleo sobre aglomerado, né? Pintura sobre madeira. Agora, não é essa aí, é Samico. Isso é Samico, passou já. Essa daqui. É aquela anterior. É o São Jorge, essa daí. Essa daí é de Miguel, né? É um São Jorge também, é um São Jorge lutando contra um dragão, né? Você veja a mesma coisa. Essa a gente sente um pouco de volumetria, né? Como se fosse uma escultura, né? Mas aí você veja que é totalmente chapado, né? Um desenho chapado, né? Seguindo essas mesmas diretrizes, né? Porque, veja, no caso aí, mesmo que você diga a composição não é simétrica, mas você vê que é porque aí é quase um personagem só, mas se você passar o eixo, você vai ver que há um equilíbrio de massas visuais. Um branco de um lado, que é o corpo do cavalo, o corpo do cavaleiro, né? O dragão ele está no horizontal, né? Fecha o quadro no horizontal, tá vendo? Então, de alguma maneira, é uma ideia de simetria, há um pouco de simetria aí também, né? Há uma espécie de simetria aí também. Você veja, por exemplo, a lança do São Jorge, que está aí na boca do dragão, já vai com a cauda do cavalo, né? Você está entendendo? Então, você tem uma espécie de equilíbrio, uma ideia de simetria. Exatamente. Então, esse quadro é muito bonito, né? Um quadro muito bonito. Quer dizer, é um tema tradicional, religioso, São Jorge, mas aí totalmente estilizado, né? Ele não quer fazer o cavalo como se fazia na tradição greco-latina, no Renascimento. Os artistas armoriais, eles saem do naturalismo e vão para a estilização. A gente pode dizer o seguinte, são dois polos, né? O naturalismo e a estilização são dois polos. O artista visual, ou ele vai para o naturalismo, o que eu estou chamando de naturalismo? A tentativa de copiar o real, a anatomia, as proporções, né? O realismo ou naturalismo. Eu gosto mais de chamar de naturalismo. Ou ele vai para o outro polo, que é o polo da estilização, né? O polo da desrealização. Então, todos eles são figurativos. Você não vê abstracionismo no movimento armorial, é muito raro. Então, todos são figurativos, mas são figurativos estilizados. Eles não se conformam com aquela representação de viés greco-latino, aquela representação do belo clássico grego, etc., e vão para a estilização, né? Então, todos eles são figurativos estilizados. O cavalo aí, você vê que é um cavalo, mas não é um cavalo, né, como o pintor renascentista vai pintar, né? É um cavalo estilizado. Né? Então, o dragão, né? Um dragão estilizado. Né? Isso aqui então, todos eles a gente pode dizer que, de uma maneira geral, todo artista armorial ele realiza um figurativo estilizado. Né? Quer dizer, foge do naturalismo. Né? A exceção, novamente, aí, são as obras de Dantas, porque aí como eu já disse, são fotografias pintadas, né? Isso, tem um viés mais contemporâneo, né? É quase uma fotografia expandida, vamos dizer assim. Ele pega a fotografia e pinta. Aí, claro. Mas aí, veja, por exemplo, novamente, você tem aí a Luiz Braga. Essa pintura da direita, esse cavaleiro que está aí com uma espada de fogo no espelho, é o cavaleiro diabólico que saem aí da boca dele umas cobras, as serpentes. Isso aí é uma cena do Romance da Pedra do Reino.
Um personagem está andando e vê esse cavaleiro surgindo, é uma visão do demônio, esse cavaleiro vai atrás dele, né? Aí, quando está próximo de pegá-lo, chega um anjo e o salva, né? Acho que o segundo tem um outro quadro também, veja, Deixa eu ver se não que é a tá. visão. Não, não está aí. É porque acho que Não só tá, colocou não. essa. Deixa eu ver aqui se está. Mas assim, são dois quadros que é a mesma cena. É porque no catálogo só tem um, mas se você for ver aí na exposição, são dois quadros que é Ah, sim, praticamente a mesma cena, sim. não é? Que é a visão de Lino 1 e a visão de Lino 2, se não me engano. A outra é o anjo que salva ele, se não me falha a memória. Eu não estou vendo que não está no catálogo, mas tem É. esses dois quadros são da mesma forma que Romero lá interpretou aquela personagem de Ariano, aí você tem o Aloysio Braga interpretando os personagens de Ariano, do Romance da Pedra do Reino. É uma Entendi. cena do Romance da Pedra do Reino chamada A Visagem de Lino Pedra Verde. Isso é o capítulo do romance. Aí o artista visual leu e está dando a sua versão, né? Entendi. Ele Professor está. Carlos, o Nicolau está levantando a mão, eu vou chamar ele aqui, será? Nicolau, se quiser, pode abrir o microfone? Pode falar. É só uma questão. Boa tarde, pessoal. Daqui a pouco eu vou Oi, ter que boa sair tarde. aqui, eu vou para a aula. Tá bom. Mas a minha dúvida, professor, é sobre essa escultura aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha câmera, mas eu vou tentar mostrar, certo? Deixa eu fechar aqui, então, vou fechar o compartilhamento, espera um pouquinho só. Aí eu já deixa você abrir aqui. Isso. É sobre essa escultura aqui de Miguel dos Santos. Ah, tá. Essa está na exposição também? Tá, sim. Tá. Assim, a Ah, minha dúvida é justamente sobre qual material ela é feita, porque parece ser ah, terracota e as pessoas perguntam muito e nós não temos essa informação. no catálogo não diz, não. Porque eu confesso a você que essas obras, quando Denise escolheu, ela falou. Deixa eu ver aqui. Não, é cerâmica, exatamente. No catálogo está dizendo que é cerâmica. É Ah, porque Miguel fez escultura em cerâmica e fez também em madeira. hum, Atualmente, ele faz mais em madeira. Ele mora em João Pessoa. Não sei se vocês conhecem. E ele faz umas esculturas enormes. Ele estava fazendo umas esculturas com mais de 10, 15 metros de madeira. Mas faz em cerâmica também. Ele fez uma, inclusive, em homenagem a Ariano e ao pai de Ariano, que fica ali na lagoa, em João Pessoa, quando você desce, que é toda em cerâmica. Então, essa daí é em cerâmica. Está aqui, Miguel dos Santos, escultura em cerâmica, né? Ele fez muitos desses, a Ariano chamava de bichos armoriais, ou esses seres mais fantásticos, né? Aí é uma espécie de um totem, né? Uma figura totêmica, né? Tem uma cabeça ali de pessoa, né? E vem um corpo, né? Aí você tem já é um figurativo tão estilizado já que em algum momento a gente já pode dizer que essa peça já é uma peça quase abstratizante, né? Não chega a ser totalmente abstrata, porque a gente acaba reconhecendo formas antropomorfas aí, né? Cabeças, olhos, etc., como se fosse um corpo, bocas, narizes, né? É isso. Mas é uma composição livre, né? Em algum momento ela é quase abstratizante, né? Mas eu vejo como uma espécie de um totem, né? Uma escultura meio totêmica, né? E aí Entendeu? vou completar aqui que também porque só para entender, né, professor Carlos, o pessoal não é da área de artes. Então, mesmo quando a gente fala assim Sim, cerâmica, assim, né, que a gente fala cerâmica, é um barro que tem duas sim, fases de queima, assim, né? Porque sim, e aí você vai ver que tem vários pedaços que são montados, então eles são queimados em pedaços, depois montados numa estrutura só, né? E aí sim. cada pedaço desse então é esculpido em barro, aí seca, vai uma queima, depois passa um Vai para o verniz e forno, né? vai para o forno, a queima a 800, 900 graus, mais ou menos. Aí ele resfria, Sim, aí ele sai do forno, aí de novo passa uma resina, passa um esmalte, né, numa bacia, ele então recebe esse banho de resina, que chama, de esmalte, e aí vai para uma segunda queima, que pode chegar até 1.100 graus, para você ter esse esmalte colado dentro do barro. Aí ele de novo vai sim. passar por um tempão, porque não é assim, tipo, rapidinho, né? Ele demora 1 dia e meio, 2 dias para queimar. E aí, depois de queimado, resfriado, aí ele tira do forno e vai ser depois, então, montado nessa estrutura que é essa sequência de peças, né? Que monta essa escultura, tá bom? Então, ela não é uma coisa E uma só. coisa,
E uma coisa interessante que há também nesse processo um pouco de surpresa, né? Porque você não sabe exatamente. Uma vez o Brenan estava dizendo, você vai para a queima, não sabe exatamente a textura como vai ficar, não é? Não, Tem um pouco de não. surpresa aí para o Então, artista, né? esse escorrido que tem, os pontinhos são mais brancos, outros mais escuros, todos eles são surpresas que vêm depois na queima, assim, né? Porque a reação desse barro junto com esse esmalte, que é um preparado, né, com os minerais e tal, às vezes a gente espera um resultado, ele vai sair outro, assim, mas ele tem uma certa uniformidade, né? Porque apesar de ser de tons diferentes, eles todos tendem para esse ocre, né? Esse queimado mais marrom, mais bege. Então, ele fica oscilando entre o bege e esse ocre mais queimado, né? Deixa eu continuar E aqui, tem tem umas várias... coisas, são as coisas interessantes, só eu menciono da surpresa, uma vez Brenan tem uma peça lá na oficina dele, aqui no Recife. Brenan foi um grande ceramista, né? E tem uma peça que lembra uma lágrima saindo de um rosto. Que bonito. Ele foi um defeito, que foi uma quebra. Ele disse, olha, isso aqui foi uma quebra que no processo quebrou, fissurou, Isso. e eu deixei, e ficou realmente como uma lágrima, entendeu? Tem um pouco disso, né? E Diferentemente do pintor, né? é muito comum, né, que rache, né, porque a história Isso. de temperaturas e de materiais e de convecções, essas todas as coisas que são de materiais orgânicos, né, ele acontece muito de rachar, e a rachadura é uma falha, né, tem gente que incorpora, e tem gente que... Toma partido, né? Toma partido e deixa, né. Posso fazer uma pergunta aqui? Tem bastante aqui, ó, vamos lá. A Yasmin Claro. E Miguel fez pintura, fez cerâmica, né? Pintura e fez escultura em madeira também. Fez escultura em madeira. Porque a diferença, a gente chama de escultura. Mas, na verdade, o processo quando você está trabalhando com madeira ou pedra, você está retirando a matéria, né? E aí você está associando. Na cerâmica, você vai associar material, né? É mais uma modelagem, vamos colocar assim. Né? Então, ele tanto faz bem a modelagem, o tridimensional pela modelagem, como faz pela escultura mesmo, ou seja, retirando matéria, né, da madeira ou da pedra. Ótimo. Deu para entender, Nicolau? Acho que deu para entender um pouquinho da construção desse objeto, né? Vou perguntar aqui, vou colocar a pergunta da Yasmin, tudo bem? É uma dúvida sobre o movimento. Ele foi idealizado na década de 70, em época de ditadura militar. Ariano sempre foi muito perspicaz em suas críticas por causa disso. Em algum momento, ele chegou a ser censurado ou punido? E como foi idealizar esse movimento, né, nesse Não, contexto? veja bem, essa questão é uma questão bem polêmica, porque inclusive alguns críticos que são contrários ao movimento armorial, porque o movimento armorial tem os seus admiradores e tem os seus detratores, né, como tudo na vida. Então, muitos dizem, inclusive, que foi um movimento oficial, quer dizer, que foi um movimento que recebeu respaldo do governo militar, etc. Em certa medida, isso é verdade, porque, na verdade, o movimento armorial ele surgiu como um projeto de extensão da universidade. Então, a Universidade Federal, claro, estava na ditadura militar, a universidade tinha um reitor que era determinado, etc. Mas Ariano sempre disse o seguinte, que ele nunca, Ariano não foi incomodado diretamente pelo governo militar, né, pela ditadura, por vários motivos. Primeiro, porque ele não era marxista, ele era declaradamente cristão, e ele era um homem muito conhecido, quer dizer, Ariano, na década de 60, Ariano já tinha feito todo o teatro dele. Antes de 64, antes do golpe, Ariano já era um homem conhecidíssimo. O Auto da Compadecida, para vocês terem uma ideia, é de 55. Aconteceu nacionalmente em 1957. Então, em 64, antes do golpe militar, Ariano era um escritor muito conhecido, como é que eu diria assim, muito respeitado. E ele tinha um teatro todo um teatro baseado numa moral cristã. Ele era um católico, né? um cristão. Então, ele não foi visto como um subversivo, porque ele não tinha nenhuma ligação com o Marx. Pelo contrário, ele era contra os marxistas, sempre se declarou contra, né? Porque o pensamento dele era um pensamento cristão. Então, ele não foi incomodado diretamente pelo golpe militar, entende? Então, quando ele era professor da universidade, quando ele assumiu esse cargo de direção, ele pensou nesse movimento para dar vez e voz a artistas jovens e a artistas populares que estavam completamente marginalizados. Então, esses princípios que ele defendia na década de 70
são os mesmos princípios que ele vai defender na década de 90, quando ele é, por exemplo, secretário do governo de Miguel Arraes, que é um governo de esquerda. Quer dizer, ele dizia o seguinte, o problema, em algum momento, a produção artística ela tem que receber patrocínio do Estado. Em algum momento, ela só não pode ser conivente, quer dizer, ela só não pode ser tolhida na sua criação pelo Estado, quer dizer, obedecer, né? Então, ele não faz uma arte de propaganda, pelo contrário, ele tinha liberdade para trabalhar e ele vai fazer uma arte, a arte em que ele acreditava. Então, ele não foi, não teve assim, não se sabe de casos de censura, não, pelo contrário, ele não era visto como um subversivo, né? Ele não era visto como um subversivo. Então, não houve. Quando o movimento armorial, a primeira fase do movimento armorial vai de 70 a 75. Depois a Ariana assume um cargo de secretário de Cultura do Recife. Então, ele continua levando o movimento armorial à frente na Secretaria de Cultura, né? Aí, veja, era um prefeito biônico, o prefeito Antônio Farias, na década de 70. Depois, a Ariano se retira da vida pública nos anos 80 e retorna nos anos 90 como secretário de Cultura de Miguel Arraes. Era um governo considerado de esquerda, democraticamente eleito. E ele continua fazendo as mesmas coisas. Quer dizer, o movimento armorial tem uma trajetória de todos esses anos, ele vai aproveitar esses cargos para fazer, né, para fazer esse trabalho de promoção da cultura popular e de uma cultura erudita baseada no popular, né? Não tem assim, não tem assim um atrelamento político, né, de fundo ideológico, digamos assim. É um trabalho que ele... Claro, se você olhar de um ponto de vista mais amplo, ele é político, porque ele está dando voz ao povo, né? Quer dizer, ele tá trazendo as nossas raízes, né? Africanas, brasileiras, índias, quer dizer, está trazendo, está dando voz, né, a essa arte que era uma arte totalmente marginalizada. Então, nesse sentido, ele tem um componente político, né? Mas não foi visto como subversivo. Então, não houve problema que se saiba, que a gente saiba, né? Entendeu? Não sei se eu respondi, mas realmente algo assim. Tem vários estudos tratando disso, assim, sobre essa questão da ideologia no movimento armorial e coisas assim. Mas Ariano não foi, a própria obra dele não foi uma obra censurada, né, em nenhum momento, né, perseguida ou censurada. Vou continuar aqui, então, professor, pode ser? Vou lendo aqui as Pode. perguntas do pessoal. As obras de Manuel Dantas, Suassuna, estão dispostas na exposição junto às obras de Ariano, Zélia e Romero, na parte que diz respeito à segunda fase do movimento. Minha dúvida, no caso, é se, de fato, ele teve sua produção artística no período da segunda fase. Não, isso aí foi um problema, foi o seguinte, isso aí é a questão da curadora. A curadora, Tá. talvez por falta de espaço, ela quase que ela reduz a duas, não são duas fases. Na verdade, o movimento armorial, a gente pode falar em 4 fases. A própria Zélia, a primeira fase é uma fase que vai de 70 a 75. Isso é dito por Ariano. Ariano estabelece isso e ele chamou de fase experimental. Ora, a própria Zélia, ela tem trabalhos da década de 70, ela ilustra livros de Ariano na década de 70. Então, Zélia seria um artista da primeira fase, entendeu? Então, a curadora aí, ela não, digamos assim, ela não respeitou essa cronologia de fases. Ela pegou o que ela colocou aí na primeira fase seria, digamos assim, obras que o próprio Ariano adquiriu como gestor público na universidade. Ele montou uma coleção armorial. Essas peças quase todas são da universidade. Então, isso aí foi uma curadoria do próprio Ariano. Então, o que é que a curadora, no meu modo de ver, fez? Ela pegou essa curadoria de Ariano e chamou de primeira fase. E depois colocou todos os outros numa segunda, você está entendendo? Mas, se você for ver historicamente, não é isso. Inclusive, no meu texto eu falo, se você for ler o meu texto que está aí no catálogo, eu acho que eu falo disso, quer ver? Eu falo das fases. Eu falo... cadê? Deixa eu ver se eu falo das fases nesse texto. Eu acho que eu falo. Então, seria a fase experimental, depois ele chamou a segunda fase de fase romançal, e a terceira fase ele chamou de fase arraial, quando ele já estava no governo, né? Deixa eu ver se eu digo isso aqui. Porque a gente tinha um espaço tão pequeno para escrever o texto, que eu acho que eu não sei se eu toquei nisso. Deixa eu ver aqui.
Olha aqui, ó. Eu falo aqui, eu vou ler um trechinho do meu texto que está no catálogo, né? Que página que está, Se, professor? é porque não está lá na página 11. Na página 11, veja aí, se você abre a página 11. Tá bom. Né? Veja aí a página 11. A primeira fase é de 70 a 75. Ele chamou de experimental, porque ele dizia que era uma coisa que estavam começando, não sabia o que, é que ia dar, né? Aí depois ele chama a segunda de arraial, ou desculpa, a segunda ele chama de romançal, e a terceira de arraial. Né? Veja na página 11. Ah, está aqui. Então... veja aqui, ó. Se de início, está dando para ler aí? Se de início. 1, 2, 3, 4, 5, no quinto parágrafo, né? Tá. Se de início o movimento elegeu o folheto de cordel como uma espécie de bandeira, é também interessante observar a ampliação ao longo do tempo do alicerce sobre o qual a poética armorial encontra-se erguida. O mergulho na arte pré-histórica brasileira, principalmente através de estudo das pinturas e esculturas encontradas nas Itacoatiaras da região Nordeste, irá revelar um novo filão para a Suassuna e os artistas armoriais. Tal mergulho, esboçado na primeira fase do movimento, a experimental, efetiva-se de fato na segunda fase, a romançal. Essa romançal ela vai aí de 75 até 82. Por fim, na terceira fase, batizada por Ariano de Arraial, essa Arraial corresponde ao trabalho dele como secretário de Cultura do governo de Arraes, vai de 95 a 98, entendeu? E depois eu comecei a falar em uma fase ilumiara, que Ariano chamava de Arraial a terceira, e depois eu comecei a chamar de ilumiara uma quarta fase, quando ele estava como secretário de Cultura de Eduardo Campos. Então, cada fase, você vê que ela é atrelada a um cargo político que ele teve. A primeira fase, ele era diretor do Departamento de Extensão Cultural da Universidade. A segunda fase, ele era secretário de Cultura do Recife. A terceira, ele é secretário de Governo de Arraes, e a quarta, de Eduardo Campos. Então, são os momentos que eu considero assim, entendeu? Agora, cada um... A Ariano deu nome até a terceira, Arraial. Né? Então, só para voltar. Então, aí na exposição, a curadora ela faz ela, não sei, acho que é por falta de espaço, ela não quis entrar nesse detalhar essas fases cronologicamente. Então, ela chamou de primeira fase e segunda fase. Entendeu? Mas não corresponde, de fato, à cronologia do movimento, como a Ariano estabeleceu. E nessa segunda fase que ela coloca aí, tem artistas da primeira fase. Miguel, eu acho que está na primeira, mas Zélia era para estar na primeira. Se a gente fosse obedecer às fases, Zélia era para estar na primeira. Entendeu? Eu conversei isso com ela, disse, não, mas é uma questão de espaço, eu quero contar essa história e tal. E são as opções, né, da curadoria, entendeu? Entendi. Por isso que gerou essa confusão. Mas, assim, são 3 fases, todas elas batizadas por Ariano, e você, para memorizar, a primeira, 70 a 75, a segunda vai até 82, quando Ariano se retira, desculpa, até 81, quando Ariano se retira da vida pública, né, ele sai da vida pública. Muito embora ainda tenha um disco, né, do quinteto, que sai em 82 aí pela Universidade de Campina Grande. E a terceira fase, Arraial, quando ele de 95 a 98, e depois dá sequência no trabalho dele com o Eduardo Campos, quando ele vem a falecer. Né? Ele estava em plena atuação quando veio a falecer. Certo? E aí a gente teria que ver também, se a gente fosse entrar detalhar isso, cada fase tem um caminho. A primeira fase é muito baseada no cordel. A segunda, como eu digo aí nesse texto, ele já vai fazer uma incursão pela arte rupestre, né? Ele vai ser um entusiasta da Pedra do Ingá. Né? Na terceira fase, ele já vai tentar ver esses elementos no mundo urbano, nas favelas. Por isso que ele chama de fase arraial, em homenagem ao Arraial de Canudos. Né? Que depois vai gerar as favelas no litoral. Né? Então, ele faz uma incursão também sobre isso. Por isso que ele vai chamar de fase arraial, em homenagem a Antônio Conselheiro. Sim. E vou continuar, então, perguntando aqui, pode? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
A Edilene falou assim, agora faz sentido, porque você está falando daquele trabalho, né, que tem aqueles olhos puxadinhos, tal. Ela diz, eu pensei que fosse alguma coisa inspirada na arte oriental, tal, né? E aí ela diz, e aí a Isabela também comentaram assim, aí já me perguntaram que esses olhos puxados, ela diz, pode ser representação dos povos indígenas, aí ela dá risada, ela fala, a fonte Sim, foi eu mesma, que eu imaginando, né? Tá bom. sim. Aí, já que você perguntou, posso considerar que esses seres bicéfalos representariam a Sim. união dela, Ariano? Acho que você estava Veja falando assim, sobre... eu escrevi um texto sobre ela, Uhum. né? Assim, eu acho isso é um pouco dessa representação, pelo menos na minha visão, né? Esses seres bicéfalos, né? Porque esses seres bicéfalos remetem a um texto de Platão, aquele mito que Platão tem, né? Dos andrógenos, né? Que ele dizia que originalmente os seres humanos eram duplos, né? E aí, para que eles eles não concorressem com os deuses, porque eles eram muito rápidos, eles tinham 4 pés, etc., os deuses os dividiram. E aí cada um fica procurando a sua metade, né? Esse é um mito platônico Do dos andrógenos. platônico, Então, é aquela coisa de você encontrar a sua metade, né? Que seria consumando assim o amor ideal, né? Então, eu vejo isso como um símbolo da união dos dois, que foi uma união considerada uma união assim quase que perfeita, né? Se é que a gente pode falar assim, mas um casamento que durou muito Durou tempo, de bastante tempo. cumplicidade. Então, acho que na visão dela, isso pode representar um pouco, isso é muito recorrente na arte dela, esses seres bicéfalos, né? É uma coisa que é uma interpretação, não estou dizendo que seria isso, né? Mas é uma interpretação. Ela se baseia também, Zélia, muito na arte popular, e tem um artista popular, acho que é o Cis Santos, que ele também faz seres bicéfalos, né? Em algum momento ela viu, gostou e fez, e trouxe isso para a obra dela. Ora ela faz o próprio personagem, ora ela faz como uma estampa, né? No vestido, né? De uma das mulheres, né? Essa ideia do ser bicéfalo, né? É a união, né? Talvez do masculino e do feminino, não sei. Deixa eu ver aqui, o Jackson falando. Minha dúvida é Mrs. do Samico, a xilogravura, a pintura do Nascimento das Estrelas. Tem alguma história por trás? Deixa eu ver qual é. Vamos lá. Ah, Samico, você tem ela está no catálogo? oi, Jackson está aí? Jackson, pode perguntar? Ela está no catálogo, só para eu ver qual é, Deixa eu porque ver se essa você obra Samico é achou. muito Oi, grande. tá dando pra ouvir? Sim, pode falar, Tá? Jackson. Pronto, ela tá em cima do São Jorge da escultura de Miguel dos Santos. Deixa eu ver qual é. Olha, todas as obras, eu posso lhe assegurar que todas as obras de Samico, aqui, já vi, Criação, as Estrelas, né? Elas partem de alguma lenda que ele leu, ou uma lenda indígena, ou do cordel, ou de uma lenda que ele leu. Ele ilustra, e geralmente ele está ilustrando alguma coisa que ele leu, né? Então, às vezes, é difícil você saber exatamente qual a lenda. Teria que conversar com ele. Algumas a gente sabe. Aí o que acontece? Veja que essa gravura ela é de 2009, não é isso? As Estrelas, 2009, né? Isso é uma coisa interessante que... Deixa eu ver, pega aí a gravura, 2009. Essas Ó, gravuras de Samico, as primeiras, aqui, década de 70, pronto, veja aí 2009. Pronto, 2009, é então isso veja aí. mesmo. O que é que acontece? Isso aí, quem explica isso bem direitinho é um escritor, um crítico que era muito amigo de Samico e escreveu o último grande livro sobre Samico, que é o Edson Barros Leal. Então ele conta isso porque ele entrevistou Samico, e Samico contou essa história para eles. Eu vou contar para vocês. Samico, ele sempre pegava um cordel para partir do cordel, como eu disse a vocês no início, naquela fase experimental em que o cordel era determinante, né? Mas depois, nas outras fases, Ariano foi escrevendo e foi ampliando, digamos assim, essa visão do movimento armorial. Como eu disse, ele foi para a arte rupestre, né? E em algum momento, final da década de 80, 90, lá para os anos 88, 87, 88, Ariano já estava falando, ele já estava falando na vinculação. Peraí, Oi, rapidinho, peraí. oi, Oi, posso continuar? Tainara, oi? Pode continuar falando? Tainara, aconteceu alguma coisa? Oi, eu tô aqui assistindo um negócio aqui da faculdade. Não pode o quê?
Oi, Tainara, a gente está te escutando, você pode... Tô falando, né? Posso continuar, então? O quê? Então, oi? O que é que eu estava dizendo? Que depois Ariano vai chamar a atenção para o fato de que a arte popular brasileira ela é muito próxima, ela se relaciona também com a arte popular dos países do terceiro mundo, da América Latina, né? Tem um parentesco. Aí o que, que vai acontecer? Nessa época, nos anos 90, Eduardo Galeano, aquele escritor uruguaio, vem ao Recife e pede a Samico para Samico ilustrar um livro dele. E aí Samico diz, olha, Galeano, eu não vou poder fazer porque eu só faço uma gravura por ano, meu processo é muito lento. Samico fazia uma gravura por ano, não sei se vocês sabiam disso. Era uma coisa tão lenta, ele fazia tantos estudos, que ele fazia uma dessas por ano. Aí ele indica J. Borges para ilustrar o livro de Galeano, e J. Borges acaba ilustrando esse livro de Galeano. Mas aí Samico começa a ler Galeano. Galeano tem um livro chamado Trilogia do Fogo, onde ele conta lendas latino-americanas. Então, Samico leu muitas dessas lendas latino-americanas de Galeano e ele fazia as imagens a partir dessas lendas. Só que onde Galeano colocava um asteca, uma lenda mexicana, por exemplo, Samico colocava um índio brasileiro. Você está entendendo? Então, essa daí é dessa época, 2009, ó, Criação, As Estrelas. Possivelmente é alguma lenda latino-americana que ele leu em Galeano e ele colocou aqui, né, ele reinterpretou. Então, você vê que essas gravuras de Samico, final da década de 90 para o ano 2000, são mais coloridas, elas são mais esmaltadas, tem um brilho, né, maior. Então, muitas vezes, ele vai fazendo isso a partir de textos de Galeano, com muita influência da arte asteca, da arte latino-americana, entendeu? Veja que o índio que está... Ele tem duas versões, né? Uma que é a pintura, né? Um óleo sobre tela e uma gravura. Veja que o que está aqui lembra muito mais um indígena brasileiro da pintura do que lá lembra talvez um asteca, alguma coisa pelo cocar, não sei, aí, né? Pela vestimenta. Mas ele se baseava muito nessas lendas latino-americanas, entendeu? Então é difícil você saber, teria que ler Galeano, pegar todas aquelas lendas. Algumas o Edson Barros Leal diz lá no livro. A obra tal foi baseada na lenda tal, a obra tal, mas ele tem que ficar fazendo, teria que pegar cada uma e sair fazendo confrontando. Mas eu posso lhe garantir que ou é do cordel ou é de alguma história latino-americana que ele pegou nas lendas de Galeano. Galeano ele viajava pela América Latina e ia coletando essas histórias. Ele não criou essas histórias, ele ia coletando essas histórias, essas lendas, essas histórias todas do povo, entendeu? Nessa trilogia do fogo, que são 3 livros onde ele faz digamos assim, esse compêndio de histórias populares, de lendas. E aí Samico também, em algum momento, se baseou nele. Não sei se eu respondi. Ótimo, ótimo. É bom saber que tem essas relações, né? Elas não estão. Eles bebem de várias fontes, né? De várias fontes, exatamente. De várias fontes. Isso aí pouca gente sabe. Samico revelou isso já praticamente próximo de morrer. Ele revelou numa entrevista para esse livro. Entendi. Que ele estava lendo Galeano e estava trazendo aquelas lendas latino-americanas para a gravura dele. Não só muito mais rico. Do cordel. Né? Muito rico, muito rico. Eu gosto muito do Galeano também. Deixa eu continuar aqui perguntando. Aí a gente, vamos também combinar, né? Mais uns 10 minutinhos, professor. Aí a gente encerra aqui, tá bom? Minha dúvida, Jackson, tá. Eu pensava que era uma releitura... Joyson, eu pensava que era uma releitura de como as pessoas viam os cangaceiros. Aí, Yasmin, ainda sobre Samico, qual é o motivo de ter obras em 2 versões, uma de geografia e outra pintura? Essa escultura lembra... isso aí veja bem, o Samico começou como pintor, né? Ele começou como pintor. Ele fez parte aqui nos anos 50, no Recife, de um movimento de arte moderna, que era o movimento do ateliê coletivo, em 52. Então, ele começou como pintor. Depois é que ele vai entrar para a gravura. Então, na verdade, eu acho que ele nunca deixou de ser pintor, mas ele se realizou mais como gravador, ficou mais conhecido como gravador. Então, em algum momento, ele fazia a mesma ideia, pintura e gravura, só algumas.
Agora, quando ele fez aqui uma grande exposição dos 70 anos dele, aí as pessoas diziam, ele só faz uma gravura por ano, etc. Mas aí ele mostrou nessa exposição a gravura e os estudos que ele fazia para chegar à gravura. Então, eram desenhos, eram pinturas, croquis em papel, era um negócio assim, impressionante, entendeu? Então, aqui e ali, muitas vezes, ele, gostando do resultado, ele também experimentou na tela, né? Aquele mesmo resultado que ele fez na xilogravura, ele também fez na tela. Mas são poucas, né? Ele se tornou célebre, vamos dizer assim, pela xilogravura, realmente. Entendeu? Sim, Então, aí é uma sim. curiosidade da exposição, mostrar algumas pinturas dele, né? Algumas pinturas, né? E as gravuras, no final, Samiko ficou tão famoso, ficou tão querido pelos colecionadores e pelas pessoas que gostavam do trabalho de Samiko, que eles disputavam a gravura Sim, era uma por ano, firmemente. ele fazia uma série, né? Hoje Era a uma série gravura dele só, e a é, gravura já era toda vendida. Assim que ele vendida. A avisava que gravura dele, hoje era... eu vendo assim em galerias, para vocês terem uma ideia, em Brasília mesmo eu vi uma por R$ 19.000. É, Uma gravura caríssimo. dele. Você tá falando caro. Nessa É. faixa, 19.000, vinte Não, e mil, vai né? ficar cada vez mais caro, que é só da gravura Eu comprei uma gravura dele quando era. Eu comprei há muitos anos, há mais de 20 anos, quando eu comprei, na época que o real ficou igual ao dólar, que era o RV, ela era dolarizada, então era US$ 1.000 a gravura. Então eu comprei por R$ 1.000 na época. Ele ainda Nunca fazia assim mais. 10 vezes, ele fez 10 vezes. Eu me lembro, eu passei 10 cheques, ele ainda fez um desconto. Foram Ai, que 10 cheques de ótimo. R$ 90, que De eu pude 90 comprar reais, tranquilamente. que você, né, 10 pagou cheques. propaganda de pouquinho em pouquinho para conseguir ter uma gravura dele. Imagina, Passando 10 cheques. Era uma hoje, espécie de um consórcio, a gente fazia. é, Então, eu dei 10 cheques e levei a gravura. Hoje, quer dizer, eu paguei nessa gravura menos de R$ 1.000. é, Na época era US$ 1.000. Hoje, se você for colocar, está mais de US$ 5.000. pois é isso mesmo, mais de 5 mil reais. E aí só essa gravura que você... Imagina que ela é mais rara. Se você for no mercado de leilão, ela já vai ficar mais valorizada. Não, é É, US$ 5.000, né? Porque 5 quanto mil está o dólares, pois dólar? é, então já vai dar E 25 mil eu reais. comprei por US$ 1.000 na época, quando o dólar era R$ 1, Então, entendeu? Hoje seria impossível comprar. não daria mesmo. O Joalisson levantou a mão. Pergunta aí, Joalisson. Oi, boa tarde. São duas perguntas e que envolvem Ivan Samiko mesmo. É, Lá no comecinho das obras dele, ele repete a estrela, que é conhecida como dádiva, ou a estrela de Israel, né, para as pessoas da religião, em algumas das suas obras, como o boi, o feiticeiro, o cavalo misterioso, e também ele repete também a chave do ouro do rei vai e não volta. Tem algum significado dessa estrela ou não? E o Senhor do Dia, que já me perguntaram na exposição. Bom, aí você me pegou. Eu não sei, esses símbolos são muito recorrentes aqui, não é? Não sei. Tem aqui de 5, né? Aí acho que teríamos que ir para as histórias, né? Mas eu acho que teríamos que ir para as histórias. Você tem aí, já viu aquele dicionário de símbolos? Se você olhar no dicionário de símbolos, o dicionário de símbolos é um livro, eu tenho esse livro aqui. No próprio Google, você coloca estrela, simboliza o quê? Aí tem várias coisas, então vai depender muito, né? Ora, uma coisa ligada à divindade, né? Os cangaceiros usavam as estrelas, aquelas estrelas, elas, no chapéu dos cangaceiros, uma vez eu li que era um sinal de proteção. Então, aquela vestimenta dos cangaceiros era cheia de símbolos de rebate, né? De proteção contra mal-olhado, contra coisas assim. Então, a gente teria que ver cada caso e dentro do contexto de cada história que ele está contando aí, né? Entendeu? Aí fica... Então, certamente, ela significa mais de uma coisa, né? No caso aí do cavalo, por exemplo, né? É um sinal de proteção. No cavalo misterioso, cadê? O boi misterioso, cadê? Não sei se é essa que você falou, porque tem uma que é o cavalo, não sei se está na exposição, é uma gravura dele que a anca do cavalo é marcada com o sino Salomão. Aí era para proteção do animal. Ela tem um pouco desse caráter protetivo, por isso que está também nos chapéus dos cangaceiros, né? Os cangaceiros eles viviam com esses símbolos de fechar corpo, né? Com tons, né?
Então, eles estavam... A estrela tem esse caráter, né, em algum momento. Mas pode significar outras coisas também, a estrela de Davi, né? Ó, aí já são os desenhos de Brenan, né? E a outra dúvida que eu tinha também é que tem uma obra que é Rumores da Guerra em Tempo de Paz, que ele pega a comunidade, coloca toda em chamas, menos a Igreja Católica. E quando ele faz a pintura da xilogravura, ele modifica essa pintura. Ele traz as casas não pegando fogo, traz como parecer casas de agricultores. Já a onça que estava lá presente, ela modifica também, mas ela deixa a presença do índio. Então, tem um significado por isso. Quando eu converso com as pessoas, muitas pessoas falam sobre o coronelismo presente nas regiões pequenas. Tem algo relacionado ou não? Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui. Essa aqui, Rumores da Guerra, né? Você vê o quê? As casas... É o Rumores da Guerra em Tempo de Paz? Exato. Estou vendo agora. A igreja... Aí teríamos que ver novamente, é isso que eu estou dizendo, teríamos que ver qual a lenda, né? Porque se ele está ilustrando uma lenda, uma história. Se foi de Galiano, né? Teríamos que ler a história, entendeu, Juarez? Eu realmente não sei lhe dizer. Porque é uma história, né? Você veja, é como se fosse um animal divino, ele toca fogo na cidade, mas, de fato, só a igreja escapa, né? Só a igreja está a salvo, né? Então é como se fosse esse animal fosse um animal demoníaco, digamos assim, né? Uma coisa assim. Professor, a Fabiana também levantou a mão. Pode falar, Fabiana. Agora, deixa eu só dizer, mostrar a você que eu passei aqui, ó, eu vi, ó, na página, está sem página aqui, tem aqui a gravura, o boi feiticeiro e o cavalo misterioso. Você vê que o cavalo ele está com o símbolo a cruz, né? O símbolo de Salomão no peitoral. É uma proteção do cavalo, para proteger o cavalo, né? De um boi que seria um boi feiticeiro, né? Dos elementos do mal, né? Vamos dizer assim. Aí tem esse significado aí, direto. Mas aí, realmente, vai depender da lenda, você está entendendo? Da história que ele leu e como foi que ele ilustrou essa história. Por isso que é difícil, às vezes, a gente teria que encontrar a história. Eu posso fazer o seguinte, quando eu for a Campina Grande, eu vou levar essa trilogia do Fogo, se vocês tiverem interesse de olhar e tentar encontrar alguma das histórias, a gente vê. Vai lendo e vai encontrando. Pode ser bom. Deixa eu ver aqui. Edna, pode falar, a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao professor Carlos pela disponibilidade em ter essa conversa com a gente. É um privilégio, professor, ter esse momento, né? Obrigado. Queria aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os nossos educadores, mediadores, Edna, que o desempenho deles, né? E cada dia que passa eu me orgulho mais, né? A gente vê aí pelas perguntas, pela participação, cada um do seu jeito. E dizer que nós devemos a eles, né, essa dobra nas bolsas, a cada um a participação, o empenho, a dedicação, né? E dizer ao professor Carlos que, assim, esse momento de esclarecimento, ele é tão privilegiado que o senhor não tem nem noção, porque a cada dia eles são desafiados, né, de diferentes formas com o público, não é? E com eles próprios mesmo, a cada leitura, a cada encontro com a exposição, enfim. E eu queria, assim, antes de você encerrar, né, que a Edna disse, são mais 10 minutos, que eu acho que já vão em 20, era falar um pouquinho rapidamente sobre as ilumiaras, né, porque, do meu ponto de vista, é um elemento bem significativo dentro dos 50 anos do movimento armorial e que desperta muita curiosidade do público, não é só para a gente ouvir, não é, o senhor falando sobre elas. Veja, essa é uma palavra que a Ariano criou para designar, ela tem vários significados, mas é como se fosse assim, um lugar, um lugar de relevância para a cultura brasileira, de sagração da cultura brasileira, né? Seria uma ilumiara. Então, uma ilumiara pode ser um espaço arquitetônico. Ele chamava, por exemplo, a Pedra do Ingá de uma ilumiara,
Por quê? Porque a Pedra do Ingá, vocês conhecem bem, porque está aí bem perto, era certamente um lugar de culto, né? A ideia é que aquilo ali era um lugar de culto, né? Dos antigos cariris, etc. E seria um símbolo da cultura brasileira. Ele começou a chamar esses lugares, a Pedra do Reino, onde tem, por exemplo, ali, ó, a Pedra do Reino, ele chamou de uma Ilumiara, né? Lugares que seriam simbólicos para a cultura brasileira. E depois ele vai estender isso para livros. Ele vai dizer que determinados livros que, digamos assim, se constituem quase como uma súmula de uma cultura, pode ser um ilumiara. Então, o Don Quixote seria um ilumiara, um livro que demonstra um caminho para a Espanha, né? Então, é nesse sentido que ele vai construindo essas ilumiaras. E aí ele faz disso, quando ele está no governo de Eduardo Campos, por isso que eu chamei a quarta fase do movimento armorial de fase ilumiara. Ele começa a construir, ele já vinha pensando nisso no governo Arraes, ele começa a construir esses lugares. Então, a primeira que ele faz é a Ilumiara Zumbi, que é um lugar que tem aqui, é um lugar onde já tradicionalmente existiam encontros de maracatu aqui em Olinda, na cidade de Tabajara, em Olinda. Aí ele manda construir um espaço, pronto, aí, onde o pessoal está dançando, o cavalo marinho, os guerreiros do maracatu estão dançando. É um espaço que ficou, inclusive, sendo gerido pela família do mestre Salustiano, né? Porque já faziam aí esses encontros de maracatus, aí, de caboclos de lança. Aí ele construiu esse espaço como uma obra do governo, né? Do governo de Arraes. Aí chamou de Ilumiara Zumbi. E aí ele foi dando nomes, né? Foi a Ilumiara Zumbi, depois a Ilumiara Pedra do Reino, entendeu? E aqui a Ilumiara Cauã, a fazenda onde ele nasceu, que simboliza. Hoje ela é tombada, essa fazenda, não é da família dele há muitos anos, desde os anos 40, que foi vendida, mas ela é uma espécie de ponto de cultura, né? Ela foi tombada, que é uma edificação do século XVIII, é uma edificação rara, né? Porque isso aí que vocês estão vendo na fotografia é uma casa. Parece um arruado, né? Mas é uma casa de fazenda. Ela tinha uma casa baixa, uma igreja que se interligava com um sobrado, e depois tinha ali aquele outro corpo da edificação onde ficavam as máquinas de escaroçar algodão. Então, essa fazenda, hoje, que fica em Aparecida, aí na Paraíba, bem lá no sertão, essa fazenda, essa casa é tombada pelo patrimônio histórico. Então, ele chamou de Ilumiara, entendeu? Então, é nesse sentido. Ele começa a chamar a própria obra dele de Ilumiara, porque ele diz que a obra dele, como a obra dele é uma obra que tem essa intratextualidade muito evidente, quer dizer, a poesia se relaciona com o teatro se relaciona com o romance. Então ele começou a chamar ele dizia que fazia uma obra só e chamaria essa obra de Ilumiara, né, nesse sentido. Quer dizer, é uma obra que quer dizer, é como se fosse uma obra total, né? Então tem vários significados essa palavra, e ele acabou chamando de Ilumiara o último romance dele, né? Que é ele chama de Ilumiara, romance do Pantero no Palco dos Pecadores. E é um romance que ele fez em que ele junta toda a obra dele, a poesia, o romance, o teatro, né? Então ficou esse nome como um nome para indicar esses lugares, né? Tem uma moça de Belo Horizonte, inclusive chegou a defender recentemente na França uma tese só sobre esse conceito de Ilumiara, mostrando como é que ele construía esse conceito e como esse conceito ele vai se expandindo, né? Mas a oficina de Brenan ele chamava Ilumiara Brenan, né? Então, um lugar, uma obra de arte que fosse tão significativa para a cultura brasileira que apontasse caminhos, né, para a cultura brasileira. É isso que ele chamava de Ilumiara. Aí pode ser um espaço, pode ser uma obra arquitetônica, pode ser um livro, né? É mais ou menos isso. Assim, é uma coisa tão complexa que eu não sei nem se eu conseguiria, em pouco tempo, detalhar mais. Mas é um conceito que ele criou de uma obra relevante para a cultura brasileira e que pudesse servir como um caminho para os artistas jovens, para o povo brasileiro, como um estandarte, né? Já que a gente está falando de movimento armorial, como um estandarte que você fincasse, né? Que fosse levando, mostrando, olha, aqui é algo que a gente precisa valorizar, a gente precisa seguir esse caminho, é mais ou menos isso. Professor, okay,
Obrigada, Fabiana, pelas palavras de agradecimento. Assim, etimologicamente, seria uma pedra iluminada, né? Uma ara, um altar, né? Iluminar uma ara, que seria um altar, uma pedra de altar iluminada. Lembra um pouco Itacoatiara, né? Que a pedra do Ingá é uma Itacoatiara, né? Quer dizer, uma Ita, pedra, Coati, pintada, e é uma ara, porque é um lugar de culto, né? Então, ele dizia que a pedra do Ingá é uma ilumiara, nesse sentido. O professor, já tem, além de que a gente está tentando responder aqui, tem mais umas 4, mas eu não vou conseguir nem colocar aqui no grupo, na pergunta aqui. Eu vou tentar encerrar. Jackson, vamos guardar essa pergunta e vamos tentar, porque a Edilene está perguntando, vamos marcar um outro encontro desse? Seria muito rico, sabe? Acho que aproveitar que o professor Carlos tem tanta coisa para para dividir com a gente. A gente pode conversar pessoalmente aí, né? Não sei se fica longe. Isso. Acho que não sei se pessoalmente vai dar, mas vamos tentar também. A gente pode fazer pessoalmente, porque pessoalmente também é rico, né? Aí tem que depender de Fabiana, se a Fabiana consegue também organizar lá com o Alan, sei lá, e com mais alguns educadores. Sim, nós conseguimos. Ah, então tá bom. Vamos fazer, então. Eu vou chegar no dia 9 de agosto, vou ficar até o domingo, que é 13. Então, por exemplo, no dia 10 ou no dia 11, que seria uma quinta, eu vou chegar na quarta, numa quinta ou numa sexta-feira, pela manhã, ou início da tarde, porque o evento que eu vou participar é à noite, né? Ah, legal, então, tá bom. No final da manhã, a gente podia chegar no final da manhã e fazer, e passar, e a gente fazia uma grande visita à exposição, levar esse material para vocês verem. E antes de agosto, se a gente conseguisse marcar também um outro em julho, também seria legal. Acho que seria rico, sabe? Se a gente conseguisse agendar mais um outro virtual. Então seria também, eu vou tentar até entrar com imagem, eu vou ver se eu consigo entrar com imagem. Eu vou ter que comprar uma câmerazinha aqui para o meu computador. Jackson, eu vou... Só uma coisa, Edna. Pode falar. Não, porque quando ele estivesse aqui entre nós, quando o senhor tiver, professor, seria bom no início da manhã, né? Antes de abrir lá a visitação, às 8 horas. Não sei se é conveniente, que aí nós teríamos de 8 às 10, né? Antes de abrir. Marca, eu não sei, eu devo ficar no hotel perto, né? A gente faz. Isso, tá bom. Então, vamos combinar isso direitinho. A gente já avisa, né, Fabiana? A gente combina com a Regina também, para a Regina ficar sabendo. E aí, organiza também com o pessoal do museu, tá bom? Jackson, eu vou pedir desculpas, né? Que você não vai perguntar pessoalmente. E a gente vai encerrar, tá bom? E aí a gente marca de novo. A gente marca olha, um dia bom para mim é uma segunda, nesse horário. Nesse horário, né? A gente combina pelo WhatsApp. Tá ótimo. E vamos marcar, então, de novo, daqui, sei lá, 15 dias, ou, né, daqui 2 semanas, mais ou menos, para dar tempo de se organizar de novo, e o pessoal, a gente, de novo, continua listando as perguntas do pessoal, tá bom? Aí, eu agradeço imensamente, assim, de verdade, assim, que é muito privilégio nosso conseguir conversar com você, e que os educadores estão aproveitando muito também para aprender sobre o movimento, e sobre o público, e sobre as obras, e sobre os artistas, e sobre toda essa história. Quando for, eu vou levar esse material, esses livros, para vocês verem. Que ótimo. Que ótimo. Então, eu vou encerrar. Gente, muitíssimo obrigada por ter ficado até o final. Jackson, Joalisson, Edilene, Isabela, Yasmin, Kailane, né? E a Fabiana também, que conseguiu acompanhar a gente, tá bom? E a gente, então, marca em breve, tá bom? Professor, de novo, muitíssimo obrigado. Nada, um abraço. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.